Plenário do Senado conclui votação da PEC paralela da reforma da Previdência. Análise de peixes do Nordeste descarta risco para a saúde do consumidor de acordo com o Ministério da Agricultura. Projeto de turismo de base comunitária do litoral do Paraná é selecionado em prêmio nacional. No Dia da Consciência Negra, veja que cada vez mais brasileiros estão se declarando negros. Nós vamos mostrar um evento que evidencia esse povo tão representativo aqui no Brasil. Papa Francisco chega à Tailândia para viagem focada no diálogo interreligioso e na eliminação de armas nucleares. E viaje conosco até a Bahia para conhecer um pouco mais do turismo religioso da capital Salvador. O passeio de hoje é pela Basílica Santuário Senhor do Bonfim. O JBN de hoje está no ar. Olá, uma ótima noite para você. Hoje é dia 20 de novembro de 2019, quarta-feira. Obrigado a você que nos acompanha de norte a sul do país. O plenário do Senado Federal concluiu ontem a votação da PEC paralela da reforma da Previdência. O texto altera pontos da Emenda Constitucional 103, que foi promulgada no dia 12 deste mês. Foram 53 votos a favor e 7 contrários na votação em segundo turno. A proposta agora deve ser analisada pela Câmara dos Deputados. Votaram sim 53, não 7. Está aprovado em segundo turno. Eu gostaria de agradecer a todos os senadores e senadoras, cumprimentar o senador Tasso Gereissati, cumprimentar o senador Fernando Bezerra, todos os líderes, senador Eduardo, senador Randolfo, senador Otto, todos os líderes, senador Rodrigo Pacheco, senador Álvaro, os líderes partidários que construíram a possibilidade que nós pudéssemos incluir em uma proposta de emenda constitucional os estados brasileiros e os municípios brasileiros. A principal mudança é a possibilidade da inclusão de estados e municípios no novo sistema de aposentadorias, mas o texto também prevê regras diferentes para servidores da área de segurança pública. Durante a sessão deliberativa, os senadores concluíram a apreciação dos destaques pendentes na votação em primeiro turno, ocorrida em 6 de novembro, e em seguida realizaram a votação em segundo turno. Apenas um destaque foi aprovado após o acordo dos senadores com o líder do governo. Com 54 votos favoráveis e nenhum contrário, o destaque aprovado foi apresentado pela bancada da Rede Sustentabilidade, que inclui na nova Previdência regras de transição para o cálculo de benefícios de aposentadoria. A mudança deverá valer para o regime geral da Previdência Social, RGPS, para servidores públicos e militares. O acordo, comunicado pelo relator da PEC, o senador Tasso Gereissati, prevê 5 anos de transição ao invés de 10 anos, como previa a emenda original destacada, apresentada então pelo senador Flávio Arnes, do Paraná. A mudança foi feita com ajuste redacional do relator por meio de subemenda. 2 destaques foram rejeitados pelo plenário. Uma delas, da bancada do PT, tinha como objetivo garantir o benefício integral da média dos salários em caso de aposentadoria por incapacidade permanente. De acordo com o texto base, a aposentadoria integral pela média das contribuições só seria permitida se a incapacidade gerar deficiência ou for decorrente de doença neurodegenerativa. Já a Emenda Constitucional 103 garante o valor integral apenas em caso de acidente de trabalho ou doença profissional. Calcule um cidadão que está agora no hospital. Um casal com 2 filhos. Ele ganha 3 mil reais. Informo ele que ele vai se aposentar, que ficou inválido. E ele, como manda a lei, está ciente que vai receber os 3 mil reais. Daí alguém vem e diz para ele: olha, não é isso. O Congresso acabou de aprovar uma lei que vai cortar o teu salário pela metade. É justo isso? Que Congresso é esse?
O plenário do Senado também rejeitou, por 48 votos a 18, o destaque apresentado pela bancada do PROS, que retiraria da reforma da Previdência a obrigação de idade mínima para fins de aposentadoria especial decorrente do exercício de atividade com efetiva exposição a agentes nocivos à saúde, como, por exemplo, mineradores e operadores de raio-x. É mais uma crueldade dessa reforma da Previdência na PEC paralela. Eu vim aqui falar sobre as aposentadorias especiais. Aquelas aposentadorias que estão botando idade para as pessoas e não número de anos que ele está exposto. Mineiro, gente, a única coisa que se mudou nessa PEC paralela foi aumentar mais 7 anos e meio. Aí vamos para as pessoas que trabalham com amianto, com gás benzeno, com gás sarin. São 20 anos expostos a esses agentes nocivos hoje. Estão aumentando 7 anos e meio. Vou falar das pessoas que trabalham com raio-x ou em ambientes salubres, hospitais de doenças infecto-contagiosas. São 25 anos de exposição hoje para poder se aposentar. Aumentou mais 7 anos e meio. Para o senador Fernando Bezerra, o maior ganho da reforma da Previdência foi estabelecer a idade mínima para todas as aposentadorias, algo que, nas palavras do senador, era o que se buscava no Brasil há pelo menos 20 anos. A exigência de idade mínima não implica que o trabalhador deva ficar exposto às mesmas condições após o término mínimo de contribuição necessário para cada atividade. O que se busca é o investimento em ambientes mais saudáveis, de forma a que o trabalhador não tenha a sua saúde afetada. Não havendo tecnologias que previnam, amenizem ou eliminem os riscos, esse trabalhador, após alcançar o tempo exigido em cada atividade, deve ser readaptado para o trabalho em outra atividade, em outro setor ou até mesmo em outra empresa. O que não se pode admitir é a Previdência Social arcar com o ônus das aposentadorias precoces, causadas pela incapacidade ou negligências das empresas propiciarem ambientes salubres para os seus trabalhadores. A PEC paralela também permite que uma lei complementar aprovada pelas assembleias estaduais estabeleça requisitos e critérios próprios para a concessão de aposentadoria e pensão para policiais militares dos estados e do Distrito Federal. Ainda conforme o texto, a lei complementar poderá estabelecer regras para o militar transferido para a reserva exercer atividades civis em qualquer órgão do respectivo ente federativo por meio de um adicional. A PEC ainda abre brecha para que sejam estabelecidos requisitos para o ingresso, mediante processo seletivo, de militares temporários, cujo prazo máximo de permanência no serviço ativo será de 8 anos. A alteração da lei da prisão em segunda instância, ocorrida um dia antes do ex-presidente Lula ser solto, está causando bastante polêmica, especialmente em Brasília. A decisão foi do Supremo Tribunal Federal. O presidente da Comissão de Constituição e Justiça, Felipe Francischini, junto de outros parlamentares, pedem uma reavaliação da mudança. No último dia 7 de novembro, o Supremo Tribunal Federal discutiu a prisão em segunda instância. O STF decidiu que, a partir de agora, o cidadão que cometer algum tipo de crime só cumpre pena em regime fechado depois de apresentar todos os recursos de defesa. A alteração na lei que vale para presos políticos pode ter favorecido a soltura do ex-presidente Lula, que deixou a carceragem da Polícia Federal um dia após a decisão. Com a nova medida, outros acusados de corrupção na Lava Jato devem ser liberados. O autor da proposta de emenda constitucional é o deputado Alex Manente, do Cidadania de São Paulo. O presidente da Comissão de Constituição e Justiça, Felipe Francischini, junto com outros parlamentares, pedem uma
uma reavaliação da mudança. Ontem à noite, ele participou de um encontro com o tema Conjuntura Política Nacional em Curitiba. Em entrevista, o deputado falou sobre a linha de raciocínio que os outros deputados levaram a plenário para a votação, na intenção de incluir a emenda na Constituição. A PEC ela insere no artigo 5º, inciso 57, a previsão da prisão em segunda instância de maneira taxativa. Muitos deputados interpretam que isso seria uma afronta a uma cláusula pétrea, na minha visão não é, mas trabalharemos em 3 frentes diversas. Uma delas será alterando o artigo 283 do Código de Processo Penal, que também resolve a questão e que muitos entendem que a própria ministra Rosa Weber mudaria o seu voto com base nessa alteração. Então trabalharemos com 3 vertentes diferentes, uma delas dará certo. Durante a palestra, Francischini comentou sobre algumas votações no Senado. As sessões, segundo ele, são baseadas num clima de resistência. E meio que concordou com a deputada. Mas ela não concorda com aquela deputada. Ela falou aquilo porque sabe que a partir do momento que ela fala que um está certo e o outro errado, o outro vai voltar, o PT está apoiando, então eles estão com uma tese comunista ali contra a gente. Só que a esquerda é faixa preta, eles estão no parlamento há anos. O PT tem uma construção histórica que não é de hoje. Tem uma coisa que eu admiro do PT, essa questão da construção que eles têm histórica. Todos eles se conhecem. A Maria do Rosário conhece o Paulo Pimenta há 20, 30 anos. O Lula conhece a Maria do Rosário há 30 anos. Todos eles se conhecem. Eles só de olhar um para o outro, eles já sabem qual que é a estratégia, o que está acontecendo. Se a PEC não for aprovada, o grupo vai buscar outra linha de frente. Uma possível alteração no CPP, o Código de Processo Penal, não está descartada. O mais fácil de tramitar é o Código de Processo Penal, que o quórum é de maioria que não é qualificada, como de uma proposta de emenda à Constituição. No entanto, o caminho mais correto, na minha visão, e mais estável é o da PEC. Por isso que trabalharemos nas 3 hipóteses, mas a PEC, sobretudo, tem que avançar. Bom, essa visão de acordo com a Câmara dos Deputados, né? Já a Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ do Senado, pretende votar um projeto que permite, sim, a prisão após a condenação em segunda instância. A votação foi articulada entre alguns senadores e o ministro da Justiça, Sérgio Moro, defensor desse tipo de prisão. Paralelamente, a Câmara dos Deputados, então, também discute aí propostas sobre o tema, previa discutir hoje durante todo o dia e nesta quinta-feira também. Novas análises encomendadas pelo Ministério da Agricultura mostram que peixes, lagostas e camarões pescados no Nordeste brasileiro são seguros para o consumo humano. A pasta disse que os pescados apresentam níveis baixos da substância que poderia ser considerada um indicativo de contaminação por petróleo. Os testes foram feitos a pedido do Ministério pelo Laboratório de Estudos Marinhos e Ambientais da PUC do Rio de Janeiro e divulgados nesta terça-feira. Segundo a pasta, os valores de hidrocarbonetos policíclicos aromáticos, mais conhecidos por HPAs, encontrados em todas as 20 amostras testadas, estão abaixo dos níveis de preocupação definidos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, e por isso o consumo dos pescados não representa um risco à saúde. A análise foi feita com peixes, lagostas e camarões coletados em 11 localidades de 4 estados. No Rio Grande do Norte, no Ceará, na Bahia e em Pernambuco. Foram analisados 6 tipos de peixes: ariacó, budião, dourado, garoupa, pargo e saramonete, além de 2 tipos de lagostas, a verde e a vermelha, e 2 tipos de camarões, o rosa e o 7 barbas. As manchas de óleo que atingem o litoral brasileiro já afetaram mais de 650 localidades, segundo o último balanço do IBAMA, publicado nesta terça-feira. Há registro de manchas de óleo nos 7 estados do Nordeste: Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe, além do Espírito Santo. O óleo já atingiu quase 70% dos municípios do litoral nordestino desde o início do desastre, no final do mês de agosto. No Paraná, a temporada de captura do caranguejo uçá
começa no dia 1º de dezembro, mas tem gente que não está sabendo esperar, viu? E está infringindo a lei. No litoral do estado, a Polícia Ambiental vem fazendo diversas apreensões, já que o crustáceo ainda não está no tamanho ideal para consumo e, logicamente, para captura. Veja na reportagem a seguir o que prevê a legislação para quem for pego capturando o animal antes da hora. A temporada que permite a coleta do caranguejo ainda não começou, para a tristeza de quem ama o crustáceo. A lei criada pelo Instituto Ambiental do Paraná diz que a captura dos caranguejos pode ser feita de 1º de dezembro a 14 de março. Quem for pego fazendo a captura dos animais antes desse período pode pagar multa, que varia de R$ 700 a R$ 100 mil, além de responder a processo judicial. Tem uma portaria do IAP de 2002, né? Que proíbe capturar nessa época. Ele não pode arrancar o caranguejo, ele não pode pôr laço no manguezal e não pode também fazer buraco no manguezal. Então ele tem que respeitar. Aí quando for em dia 1º de dezembro, ele pode capturar o caranguejo desde que respeite as espécies. Para a especialista, seguir as regras na hora da captura preserva o mangue, ambiente que, segundo ela, é um dos mais importantes não só para quem vive da pesca. O caranguejo, o Cides cordatus, né, que é o caranguejo sá, que a gente conhece ele muito bem, ele tem uma importância para os manguezais muito grande, porque ele constrói galerias no manguezal, então ele faz uma ciclagem de nutrientes, oxigena os terrenos, né, do manguezal, e o manguezal ele é sabido como uma área de berçário super importante para a pesca. É uma área que é importante também para a retenção de sedimentos, ela protege linha de costa. E o manguezal ele tem uma importância global de fixação de carbono assim absurda. Então ele é dos sistemas florestais aí o que é mais importante na absorção de carbono. Então quando a gente prejudica o manguezal, seja de qualquer forma, a gente está prejudicando o sistema todo, o planeta todo como um todo. No último mês do ano, só é possível pegar o animal se for macho. E o que difere ele da fêmea é o triângulo na parte de baixo. Tem que ter no mínimo 6 centímetros de largura. Quem pega os animais antes do tempo pode encontrar alguns casos diferentes. Foi o que aconteceu com esse. Ele tem 3 garras e possivelmente, segundo a bióloga, cresceu num ambiente poluído. Ela alerta sobre o cuidado na hora da escolha. É preciso estar atento à origem do produto. A gente imagina que se está sendo comercializado em fora de época, a gente está imaginando que esse caranguejo está retirando em áreas próximas da cidade, né, em áreas urbanas. Então, o local de retirada do caranguejo é muito importante. A gente tem visto isso com os nossos trabalhos de pesquisa aqui na universidade, que os locais estão totalmente relacionados com a saúde do manguezal e do caranguejo. Então, se você está retirando de um local muito próximo a sistemas, né, que a gente sabe, né, de esgotos, de poluição, a chance do caranguejo estar contaminado e acumulando componentes que não são bons para a saúde é muito grande. Outras proibições estipuladas pelo IAP se referem ao transporte e comércio. É proibido vender o animal cortado, só as garras, por exemplo, ou usar objetos cortantes para retirar ele do mangue. Eles devem ser transportados em caixas de plástico com gelo e água doce dentro. Para vender o produto, é preciso autorização. Ele tem que ter uma carteirinha que seja pescador profissional. Aquele pescador que faz da pesca o meio principal de vida. Aquele que não vive da pesca não pode nem ter essa carteira. Então ele precisa adquirir essa carteira através do Ministério da Agricultura para poder ele capturar o caranguejo e pescar outras espécies. Olha, além das sanções previstas em lei, né, tem um problema aí perante o meio ambiente, já que a captura antecipada desse animal prejudica muito aí os ambientes de manguezais, já que prejudica também as próximas épocas, os próximos períodos de procriação. Nós vamos para um intervalo agora e já a gente fala do Dia Nacional da Consciência Negra. Dados do IBGE apontam que tem aumentado, viu, o número de autodeclarados pretos e pardos aqui no país todo. Nós já voltamos. O amor do Pai Eterno está presente em todo lugar. E a missão da AFIP é levar esta mensagem adiante. E tudo isso só é possível graças à nossa união. Reze conosco, ajude a fazer o bem. Faça parte desta família de amor.
Muito bem, estamos de volta com o JBN desta quarta-feira. Muito obrigado pela sua companhia mais uma vez. Hoje é celebrado o Dia da Consciência Negra e cada vez mais brasileiros estão se autodeclarando negros. Dados do IBGE apontam que entre 2012 e 2018, o número de autodeclarados pretos e pardos cresceu em quase 12 milhões de pessoas aqui no Brasil. Já o total de brancos caiu. No Paraná, o Instituto Federal do Estado, por meio do campus Paranaguá, está promovendo a Semana da Consciência Negra. Veja só na reportagem. O evento tem como tema aquilombando a escola e a universidade e busca sempre valorizar a cultura negra, utilizando o Dia da Consciência Negra para abordar ainda mais o tema. O evento é promovido pelo Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas do campus Paranaguá. A Semana da Consciência Negra é uma data em calendário institucional. E segundo, também a gente tem um núcleo que discute isso, e essa é uma data muito importante para a gente que trabalha com essa temática. O tema está relacionado a uma discussão que viemos fazendo desde o início do ano sobre as questões da população negra, sobre as questões periféricas, a questão do racismo, a questão do negro fora da escola, ou o negro que está na escola, mas ele acaba não tendo oportunidade ou desistindo em certos momentos. O número de estudantes negros nas universidades públicas no Brasil superou pela primeira vez na história o número de brancos, segundo dados da pesquisa Desigualdades Sociais por Cor ou Raça no Brasil, elaborada pelo IBGE e divulgada na última semana. Porém, ainda é preciso conscientizar ainda mais os acadêmicos sobre este tema. Nós nos reunimos a cada 15 dias para poder discutir questões pertinentes a relações étnicas, raciais, tanto aqui institucional, como também fatores estruturais, institucionais que possam afetar, de certa forma, a população negra. Então, a gente discute tanto a nível local, como também de uma forma mais abrangente. Dessa forma, a gente procura trazer pessoas para vir aqui na instituição, discutir, pessoas que já têm uma grande carga de estudos a respeito do assunto, para poder vir trabalhar com a gente e contribuir também com essa temática que a gente desenvolve aqui no campus. A programação contará ainda com a exposição Maria Auxiliadora, Cores e Resistência, com fotografias, desenhos e pinturas de diversos artistas do campus. A exposição foi comandada pela professora Desirê, que leciona português e literatura no campus. Além de professora, ela também expôs pinturas feitas por ela, em homenagem a Maria Auxiliadora, que foi uma pintora que nasceu em Minas Gerais e ficou conhecida pela originalidade de sua arte. Eu trouxe alguns quadros que eu produzi, tem um outro aluno de técnico em gestão ambiental que também está expondo aqui, alguns alunos de mecânica, informática e meio ambiente também expuseram cartazes com a temática de personalidades negras. A ideia era que eles confeccionassem cartazes com escritores e escritoras negras, né, do Brasil. Então, a gente tem uma exposição bem rica, assim, em relação a essas personalidades. A temática é discutida amplamente em salas de aula no campus da IFPR. Geralmente, quando se fala em Dia da Consciência Negra, muitas vezes a intenção das pessoas, às vezes, é voltar. Lógico, a gente tem estatísticas, né? A gente tem uma questão que é muito forte no Brasil, de genocídio, de discriminação, mas também a gente pensar na contribuição que a população negra tem para a sociedade como um todo e tentar dar visibilidade, né, a essas pessoas, né, que estão aí trabalhando, que estão desenvolvendo seus trabalhos. Enfim, é importante a gente pensar nessas questões, sim. A gente acha que esse é um momento oportuno para a gente discutir justamente essa temática, que é aquilombar a escola e a universidade, já que o Instituto ele funciona nesses dois âmbitos. Aqui a gente tem o ensino médio integrado e também temos cursos de ensino superior. Então, foi bem oportuno esse tema para a gente este ano. Um projeto de extensão da Universidade Federal do Paraná, Campus Litoral, acaba de ser indicado para um prêmio nacional.
O projeto de turismo de base comunitária como tecnologia social para o litoral do Paraná, da Universidade Federal do Paraná Campus Litoral, é um dos finalistas do Prêmio Brastoa de Sustentabilidade na categoria Menção Honrosa. Considerado o maior prêmio com o caráter de turismo sustentável no Brasil, que tem a chancela de organizações como a Organização Mundial do Turismo, a ONU Meio Ambiente e o Ministério do Turismo. Então é um prêmio bastante importante para o Brasil, para o turismo sustentável no Brasil. E na categoria academia, nós estamos concorrendo para a última etapa. Então, nós já estamos bastante felizes por termos chegado até aqui. Mostra que o projeto atende aos objetivos do desenvolvimento sustentável. São 4 dos 17 objetivos que nós conseguimos alcançar. E estamos bastante felizes porque isso representa a visibilidade da extensão universitária, representa a importância de nós termos essas pessoas trabalhando com novas formas de turismo, com um trabalho digno, voltado para a valorização da cultura e do ambiente do litoral do Paraná. Eles concorrem com o projeto da Universidade Federal da Paraíba e da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. O projeto da universidade é um projeto que visa fomentar a modalidade de turismo na região do litoral, já que o litoral paranaense possui uma riqueza de atrativos, como aspectos culturais e uma natureza exuberante. Então, a gente busca esse turismo para valorizar esses aspectos e considerando a importância da gente desenvolver um turismo que tenha o viés da sustentabilidade, que hoje faz parte das discussões internacionais promovidas pela ONU, Agenda 2030. Então, a gente tem essa preocupação que realmente esse turismo tenha esse viés da sustentabilidade. O projeto envolveu estudantes de diversos cursos. Desde 2015 até hoje, foram cerca de 30 estudantes que participaram do desenvolvimento do projeto. O Felipe foi um desses acadêmicos. Fala sobre como foi ter essa experiência. Minha principal contribuição foi na realização dos cursos junto aos moradores das comunidades, o acompanhamento depois que os cursos terminavam, o dia a dia, acompanhar o dia a dia e dar essa consultoria para eles. Trabalhava também na parte bibliográfica, na parte de estudos, na construção da formação desse curso, do projeto de extensão e dos cursos que eram realizados, mas o principal mesmo, assim como o maior ganho que eu vejo para mim, é a convivência com as pessoas, com os moradores das comunidades de todo o litoral que não tinham esse aporte que a universidade dá. Boa sorte aos envolvidos, né? Depois do intervalo, você vai viajar conosco até a Bahia. Em Salvador está um rico destino para o turismo religioso, viu? E hoje você vai conhecer a Basílica Santuário Senhor do Bonfim. É rápido, nós já voltamos. O amor do Pai Eterno está presente em todo lugar. E a missão da FIP é levar esta mensagem adiante. E tudo isso só é possível graças à nossa união. Reze conosco, ajude a fazer o bem. Faça parte desta família de amor. Estamos de volta com o JBN desta quarta-feira. Mais uma vez, obrigado pela sua audiência. Dando início à sua viagem ao continente asiático, o Papa Francisco desembarcou ontem em Bangkok, a capital da Tailândia, e amanhã ele deve começar a sua agenda pelo país. Em seguida, o Santo Padre deve visitar o Japão. O objetivo da visita nos dois países é ressaltar a importância do desarmamento nuclear global, a luta contra o tráfico de pessoas e também uma homenagem às pequenas comunidades católicas tailandesas e japonesas. O avião papal partiu às 19 horas no horário de Roma. Antes de jantar, o Papa cumprimentou os jornalistas a bordo. Buonasera a tutti voi. Grazie per accompagnarmi in questo viaggio e grazie del vostro lavoro che fa tanto bene alla gente essere informata e anche conoscere queste culture che sono lontane da Occidente. Grazie del vostro sforzo. No total, eram 70 profissionais da imprensa, entre repórteres, cinegrafistas e fotógrafos. Ele os cumprimentou um a um. Francisco aproveitou, por exemplo, para abençoar a foto de uma pessoa doente, ou até mesmo para receber um convite para viajar à Espanha.
Finisterre, la periferia de las periferias, con una capa de parte de todas las familias. No es ninguna presión, es solo con mucho cariño. Es con cariño, es con cariño. A viagem levou pouco mais de 11 horas e o Papa chegou com quase 30 minutos de antecedência. Ele desembarcou em Bangkok às 12 horas. Um representante do rei o esperava junto com os bispos da região e as crianças em trajes tradicionais. Mas no aeroporto haviam também muitos católicos que o receberam com entusiasmo. A primeira pessoa que ele cumprimentou foi a sua prima, Ana Rosa Sivori, que será a sua intérprete na Tailândia. Em seguida, Francisco cumprimentou o representante do rei, que lhe deu um colar de flores em nome do país. Desde a sua chegada, vários salvos militares comemoraram a visita papal. O Papa Francisco cumprimentou o cardeal de Bangkok, Francis Xavier Kovitavaniji, e os bispos do país, que estavam todos muito sorridentes. O Papa planejou descansar durante o dia de hoje e amanhã começará a sua agenda oficial com uma visita ao primeiro-ministro da Tailândia. Em Salvador, a capital da Bahia, o turismo religioso é muito rico e explorado. E a nossa equipe foi até lá para visitar alguns desses pontos. Hoje você vai conhecer aqui conosco a Basílica Santuário Senhor do Bonfim, ponto de encontro de fiéis que sobem uma colina para pedir ou agradecer as bênçãos recebidas. Veja na reportagem do enviado especial, o Padre Wellington Silva, que é apresentador do programa Pai Eterno. Situada na colina sagrada da Península de Itapajipe, em Salvador, a Basílica Santuário do Senhor do Bonfim é o símbolo maior da fé do povo baiano. A igreja foi construída entre 1746 e 1754 para abrigar a imagem do Senhor Bom Jesus do Bonfim, trazida de Lisboa em 1745. Em 1927, o Papa Pio XI elevou o templo à dignidade de basílica. O diácono Jorge Alberto, que há 6 anos trabalha na pastoral da Basílica Santuário, nos conta um pouco sobre a origem e como a devoção chegou à capital soteropolitana. Essa devoção ao Senhor do Bonfim é uma grande graça. Ela começou justamente quando o capitão de mar e guerra, capitão Teodósio, vindo de Setúbal, de Portugal, para aqui para o Brasil, teve uma grande tempestade em alto mar e ele fez uma promessa que, se não se perdesse nenhum daqueles que estavam com ele na naus, ele ia construir uma igreja no local mais alto aqui na Bahia quando chegasse, e o lugar mais alto na época era justamente aqui. Então as pessoas na época da colônia começou murmúrio dizendo que o capitão de mar e guerra teve um bom fim, referindo-se justamente à graça que ele alcançou. E as pessoas recorrendo a nosso Senhor Jesus Cristo crucificado como Senhor do Bonfim, foi crescendo justamente essa devoção, e graças foram e são alcançadas a todo momento. E hoje o grande Bonfim, o grande finale para nós cristãos, justamente é o encontro da ressurreição. É saber que nada termina aqui, que um dia vamos nos encontrarmos com esse Senhor do Bonfim, que é o próprio Jesus Cristo. Por conta do intenso movimento de romeiros, principalmente às sextas-feiras, quando as pessoas sobem a colina vestidas de branco, o santuário disponibiliza o atendimento dos fiéis através dos sacramentos, com uma grande equipe pastoral. Nós temos 3 padres ficam para a celebração das missas. Quando tem maior movimento, vem padres de fora de algumas congregações religiosas para nos ajudarem. Somos 3 diáconos permanentes, eu e mais 2 que ficamos justamente para aconselhamento, para a bênção de objetos, bênção dos fiéis, uma grande devoção, que as pessoas têm aqui na Bahia, a bênção de automóveis, damos a bênção também de automóveis. Então nós ficamos aqui, chegamos, a igreja abre às 6 horas da manhã, fica até às 18h30 e sempre tem que estar alguém disponível aqui para acolher os peregrinos que vêm. A Basílica Santuário do Senhor do Bonfim tem seus momentos de maior referência no aumento do fluxo de fiéis. A festa do Senhor do Bonfim, a primeira e última sexta-feira do ano,
a última sexta-feira do ano, que é a sexta-feira do agradecimento, que as pessoas sobem a colina do amado Senhor do Bonfim, justamente para agradecer as graças que alcançou no decorrer do ano. Isso na última sexta-feira do ano. E a primeira sexta-feira é a sexta-feira da graça. É de entregarmos justamente nas mãos do Senhor do Bonfim aquilo que nós planejamos para o ano que está chegando. Sempre essa primeira sexta-feira é de entregar, dizer: toma, Senhor, tudo em tuas mãos, são os meus projetos, é aquilo que eu idealizei, mas quem está no controle é o Senhor. E sempre a primeira e última sexta do mês também são os momentos mais fortes aqui no Senhor do Bonfim. Tiago trabalha há 14 anos no atendimento aos romeiros. Ele ressalta o sinal da fitinha, que também simboliza a devoção ao Senhor do Bonfim e é muito procurado pelos visitantes da igreja. A fitinha do Senhor do Bonfim, ela foi criada por um irmão da Irmandade. Essa fitinha, ela tinha a medida do braço direito da imagem do Senhor do Bonfim, a imagem original. Com o passar do tempo, a devoção ela não patenteou essa questão da fitinha, e aí os comerciantes criaram cores e começou a situação assim de as pessoas levarem como um objeto daqui da igreja do Bonfim, algo que simbolizasse o Senhor do Bonfim. Então eles começaram a usar, colocar no pulso, e são 3 nós, 3 desejos. Dizem que quando a fitinha ela se parte, um dos desejos se cumpre, ou então outros têm a simbologia de amarrar na igreja, né, em alguma parte da igreja, e faz os seus pedidos, os seus agradecimentos também. Lugar especial procurado pelos fiéis que desejam manifestar a sua gratidão ao Senhor do Bonfim, a Sala dos Milagres guarda os ex-votos, que expressam os milagres alcançados em fotos, objetos de cera e equipamentos médicos usados pelos pagadores de promessas. É o sinal visível da gratidão. Muita gente vem agradecer. Muita gente vem pedir também. Mas o interessante é que as mesmas pessoas que vêm fazer os seus pedidos, elas vêm também ao longo de alcançar a graça, eles vêm, fazem seu agradecimento, entram na igreja de joelho, vêm até o altar e choram, vêm até a sala de milagres e fazem os agradecimentos, trazem, por exemplo, as pessoas que tiveram algum problema em alguma enfermidade, em alguma parte do corpo, trazem como agradecimento aquela réplica feita de cera de vela. E é interessante, é muito interessante, é muito emocionante também. Lindo templo, né? E repleto de cultura também, todo brasileiro conhece. Muito bem, essas foram as informações de hoje aqui do JBN. Muito obrigado pela sua audiência. Você fica agora com o programa Palavra do Pai com o Padre Robson de Oliveira. E nós nos vemos de novo amanhã, claro, às 8 da noite. Obrigado pela companhia mais uma vez e até lá.